o que faz preços caírem e a qualidade melhorar na economia em geral, produtos e serviços. O que a gente sabe sobre esse processo? O que faz isso é inovação. Esse é o milagre da inovação. E é isso que tem acontecido recorrentemente desde que há registro. A pergunta é: seria possível pensarmos num tipo de inovação que produzisse este efeito em saúde, que é o nosso tema aqui? E é possível. A pergunta que a gente tem que se fazer, deve se fazer, assim: como seria essa inovação? Vamos tentar responder isso. Que tipo de inovação? Seria alguma tecnologia matadora? Seriam melhores hospitais, melhores médicos, laboratórios mais bacanas, processos de diagnóstico mais sofisticados? Raramente isso acontece em função apenas de uma ferramenta, uma tecnologia. Telemedicina, que nós falamos aqui, é bacana, certamente terá um papel nessa inovação da qual estamos falando, mas não será o veículo para esse barateamento de preços e aumento de qualidade. O que será então? Normalmente é um arranjo novo, um arranjo de prestação de serviço, um arranjo de produção, de fabricação de alguma coisa. Um arranjo que tem sempre a ver com o tipo de profissional que presta o serviço ou que produz a coisa, gente, processos, maneiras de se trabalhar e tecnologias, ferramentas tecnológicas. Isso que tem que estar amarrado em algum tipo de arranjo diferente. Então vamos olhar um pouquinho a história da inovação para ver o que a gente aprende desse tipo de arranjo até chegarmos na saúde. Eu prometo a vocês que vou dar uma dica concreta aqui de como seria um plano de saúde ideal, um serviço ideal de prestação de serviço de saúde. Mas não adianta começar chutando para lá e para cá. Vamos tentar arrumar a cabeça e olhar disciplinadamente o que as teorias da inovação, o que a história da inovação nos ensina a esse respeito. Se a gente olhar, por exemplo, lá no começo do século XX, a gente tem uma inovação espetacular, a linha de montagem do Henry Ford. Tá? Não estamos falando de saúde ainda, estamos falando de produtos, por enquanto, daqui a pouco vamos falar de serviço. O automóvel. O Henry Ford não inventou o automóvel, o Henry Ford não criou nenhuma tecnologia, né, de produção de motor ou disso ou daquilo. Ele utilizou um conceito que já existia e criou um arranjo de produção novo, a chamada linha de montagem. Aquilo ali fez com que os preços dos automóveis, que eram muito caros no final da virada do século XIX para o século XX, começassem a cair, a qualidade muito boa. Ele contratava um tipo de pessoa, um tipo de operário, pagava muito bem para eles ficarem ali fazendo aqueles movimentos repetitivos de montar cada pedaço do automóvel, e foi um sucesso espetacular. Em 20 anos o preço do carro despencou, mas despencou nos anos 20, já era 1/3 do que tinha sido antes, e o carro era melhor, ganho de produtividade é isso aí. Se a gente imaginar qual foi a coisa crítica, que a gente chama de módulo crítico, se acostuma com isso, qual foi o módulo crítico da inovação que o Henry Ford introduziu? Foram processos. Lembra, é sempre gente, algum tipo de ferramenta e maneira de trabalhar. Processo. No caso dele, o centro do arranjo era o processo. Tinha cuidado, né, com o tipo de pessoa que se contratava, tipo de operário. Ele tinha esse cuidado muito centralmente. Tinha que ter ferramentas adequadas, e ele produzia as ferramentas e botava tudo naquele fluxo de trabalho chamado linha de montagem, que ia gerando um carrinho igual ao outro, igual ao outro, igual ao outro, e ele se tornou talvez o homem mais rico de toda a história, fazendo esse tipo de coisa, dominou a indústria automobilística, etc. Tá bom? Então o módulo crítico foi a linha de montagem. O Henry Ford fazia tudo em casa. Tudo. Ele produzia pneu, ele produzia a borracha do pneu, ele fazia o vidro do para-brisa do carro, até estrada de ferro para transportar minério para fazer o ferro que iria fazer o carro. Era tudo dele, era tudo integrado. Beleza. Passou um tempinho, ali por volta dos anos 20, apareceu um concorrente que desbancou o Henry Ford. O Henry Ford chegou a ter aí 50 e poucos % talvez do mercado mundial de automóveis, e apareceu a General Motors, que percebeu que não dava para competir com o Henry Ford. E ele falou, bom, a gente precisa fazer alguma outra coisa, e eles então usaram uma outra abordagem de processos, de pessoas e de ferramentas tecnológicas. No caso do Henry Ford, o módulo crítico era a linha de montagem, era um processo de produção. No caso da General Motors, o módulo crítico foi a informação.
Deixa eu explicar. Naquele momento, no início dos anos 20, estava ficando claro que a sociedade americana passava por transformações e o pessoal, Alfred Sloan, né, que foi o grande executivo lá, percebeu que ele deveria fazer carros diferentes para perfis de pessoas diferentes, para perfis de renda, perfis demográficos diferentes. Então tinha os carros mais baratos para o cara que estava iniciando a vida e ia subindo até chegar no famoso Cadillac, que era o carro dos ricos. Era o carro que a gente comprava quando queria sinalizar para a sociedade que tinha vencido na vida. Ele que introduziu essa coisa. Basicamente a informação. Carros diferentes, processos de produção diferentes, mas direcionados a públicos diferentes. Foi um sucesso. A General Motors se tornou a maior empresa do mundo. Começou naquela época e chegou agora até os anos 80, se não me engano, quando ela foi ultrapassada por outras empresas, né? E perdeu a liderança do mercado automobilístico mundial para a Toyota. Mas então, outro módulo crítico foi a informação. Em saúde, como a gente vai ver já, alguma coisa com relação à informação vai ter que ter também. Se a gente andar um pouquinho mais no tempo, a história da inovação, outra história interessantíssima, a história do autosserviço do supermercado. Como é que as pessoas faziam compras nos anos 30, 40, não havia supermercado, não havia autosserviço, havia armazéns. Algumas cadeias de armazéns, e lá você encontrava um sujeito atrás do balcão, vários deles vestidos de branco, assim, né? Muito simbolicamente de branco, né? A autoridade do vendedor. E você queria comprar uma goiabada, ou o que fosse, ia lá no vendedor de balcão, enfim, escuta, o que o senhor tem de goiabada aí? O cara ia lá dentro, pegava lá 3, 4 tipos de goiabada, trazia, te mostrava, explicava a origem de cada uma, por que os preços eram diferentes, enfim, o que era cada uma, os componentes, os ingredientes usados em cada uma. O cara era um especialista, era um consultor. Então, esses caras eram muito caros. Isso encarecia muito o produto. A partir daí, apareceu, a partir desse momento, dessa circunstância, era assim que se fazia a compra, um sujeito que falou, escuta, se a gente deixar as mercadorias expostas nas prateleiras, sem atendente de balcão, se as pessoas puderem pegar por conta própria aquilo, nós vamos economizar demais, a gente vai poder baixar os preços das mercadorias. Muito, 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 porque grande parte do preço era para pagar lá o sujeito que ficava atrás do balcão dando as informações. Era um custo muito alto que isso gerava. E aí ele começou a fazer propaganda daquela história, tentar vender, né, no ambiente da indústria do varejo ali. Essa ideia demorou um pouco, mas apareceu gente disposta a investir nessa ideia. Uma inovação no modelo de prestação de serviço. Vamos ver qual vai ser o módulo crítico. Será que deu certo? Ele falava assim, nós vamos baixar tanto o preço das mercadorias que as pessoas vão fazer fila, vão uma pisar na outra para entrar no supermercado para comprar. Ele usou o termo, as pessoas vão até rastejar em cima de vidro moído, se a gente botar, porque vai ser um valor tão bom. A mesma coisa que eles compravam por 100, eles vão poder comprar por 50, 40, a mesma coisa. Eles não vão se incomodar de terem esse trabalhinho deles mesmos escolherem. Será que isso deu certo? Eu vou responder isso no próximo vídeo, quando a gente vai terminar essa indagação, a gente vai responder essa pergunta. É possível a inovação em saúde do mesmo jeito que aconteceu nos outros setores? Até o próximo.